A paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas ministrações sobre o que é ser uma igreja viva. Nós já ouvimos sobre a igreja viva é aquela que aprende, a igreja viva é aquela igreja que cuida, ouvimos sobre a igreja que adora, ouvimos sobre a igreja que se transforma e hoje nós vamos ouvir então sobre a igreja que evangeliza. Então, uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. E falar desse tema é muito bom porque é falar de uma das coisas, ao meu ver, mais essenciais na vida, especialmente na vida prática de um cristão. Você quer ver um cristão avivado? Você vai perceber, é um cristão que sim, ora, sim, lê a palavra, mas é um cristão que está falando o tempo todo a respeito dele, a respeito de Jesus, está o tempo todo falando para as pessoas, falando da sua experiência com Deus, falando do amor de Deus. Então, eu creio, queridos, que como em tantos outros momentos da história, mas parece que mais do que nunca, mais importante do que nunca, mais imprescindível do que nunca, é que todo cristão, nos dias de hoje, pregue a palavra, fale do amor de Deus, evangelize. Estamos vivendo um tempo onde parece que a cada dia, a cada novidade que se ouve, a cada informação, vem sempre mais e mais más notícias, más previsões, mais desesperança, mais informação que gera medo. E tudo isso tem sido propagado diariamente no coração das pessoas. Por isso eu repito, mais do que nunca é necessário que você evangelize, que você pregue, que você seja uma igreja que evangeliza. Eu creio que o evangelismo é, num certo sentido, uma resposta a esse momento. Porque evangelizar quer dizer exatamente aquilo que as pessoas estão precisando ouvir hoje. Boas notícias. Evangelizar quer dizer levar ou apresentar às pessoas uma boa notícia ou boas notícias. E de que boa notícia nós estamos falando? Estamos falando de levar as boas notícias de que Jesus veio para salvar o homem. De que Jesus morreu em nosso lugar, de que aquele que morreu, mas também ressuscitou, subiu aos céus, é verdade, mas ele prometeu que um dia ele voltará para nos buscar. Significa dizer a boa notícia de que aquele que preparou um novo lugar, um novo céu, uma nova terra, para estarmos com ele para sempre. E então estaremos com ele num lugar onde o sofrimento não existirá mais, não existirá mais dor, não existirá mais morte, sofrimento. Essas são as boas notícias que eu e você precisamos compartilhar nesse tempo. Dizer que Jesus é o príncipe da paz. Então, se não há paz no tempo em que nós estamos vivendo, há esperança de paz nele. A paz que não depende da circunstância e do momento que nós estamos vivendo. Isso é falar de boas notícias, isso é evangelizar, é falar dele, do amor dele, daquilo que ele fez por amor a mim e a você. Mas eu quero convidar você, então, ler um pequeno trecho da carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, que diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e em Acaia.
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu acho a Bíblia maravilhosa, fantástica, porque ela é, num texto como esse, de uma linguagem simples, ao mesmo tempo profunda. Tem tudo que a gente precisa saber, tem tudo que a gente precisa ouvir, conhecer, aprender, viver e amar. Esse pequeno trecho, só 5 versículos, já seriam suficientes para falar desse tema, dessa mensagem de hoje, de que é ser uma igreja que evangeliza. Esse trecho tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa ouvir hoje aqui. Veja, me acompanhe. Teve alguém, no caso o apóstolo Paulo, um cristão, que se comprometeu com o Senhor, que conheceu o Senhor primeiramente, mas se comprometeu com o Senhor e então prega a palavra. Ele testemunhou aos irmãos em Tessalônica. E ele não falava por si mesmo, mas ele falava no poder do Espírito Santo. Primeira lição. E o texto depois vai dizendo que esses irmãos que ouviram de Paulo a respeito de Jesus, eles receberam a palavra no coração e então eles passaram a imitar, eles passaram a reproduzir, eles passaram a compartilhar e levar essa palavra que receberam, mesmo no meio de muita luta, mesmo no meio de muita tribulação, e com uma alegria que só o Senhor pode gerar nos corações por meio do Espírito Santo. Não parou por aí. E esses irmãos que ouviram de Paulo, eles encarnaram a palavra de um jeito que essa palavra começou a repercutir por toda a região, não somente a região mais próxima, mas por todas as regiões vizinhas, que aquele povo estava diferente. Aquele povo de Tessalônica mesmo, com as mesmas tribulações, com o mesmo cenário, mas havia algo diferente no coração daquele povo. Havia agora uma fé em um Deus que morreu pela vida deles. Havia transformação ao ponto de que eles não precisavam mais dos ídolos. Agora eles criam em Deus. Agora eles tinham fé no coração. E isso tudo começou a chamar muito a atenção de quem ouvia a respeito deles. Alcançava a simpatia, gerava curiosidade, gerava desejo de conhecer o que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eu creio, aí o texto não diz, vou fazer uma inferência, que eles passaram a trabalhar de um jeito diferente, eles passaram a negociar de uma maneira diferente, eles foram abandonando os vícios, abandonaram os ídolos, abandonaram a violência, enfim, havia paz, havia alegria no coração deles, mesmo no meio da dificuldade, havia esperança, havia a expressão do amor de um Deus que transforma o coração de quem o recebe, de quem o conhece, e isso só pode ser da parte de Deus. E então, essa notícia ia se espalhando através da vida desses irmãos, ao ponto de Paulo dizer que não era mais nem necessário acrescentar nada, só o testemunho, o impacto na vida dos irmãos de Tessalônica já era a pregação em si mesmo. Veja como é lindo, veja como é perfeito, porque só com esse trecho o sermão estaria pronto. Ou seja, alguém recebe a palavra, alguém encarna essa palavra, passa a viver, passa a praticar, e isso vai se alastrando por todo mundo que se aproxima dessas pessoas. E essas pessoas passam então a desejar a conhecer a respeito desse Deus.
E então, olhando para esse texto, eu gostaria então de aprofundar em alguns pontos, porque isso que nós ouvimos, lemos e comentamos é ser igreja que evangeliza. Nós vamos usar um pouco dos exemplos desses irmãos em Tessalônica, dessa passagem, para falar um pouco mais dessa igreja viva, essa igreja que evangeliza. Eu queria fazer uma conexão aqui com uma das mensagens que nós ouvimos, porque ouvimos que a igreja viva é a igreja que adora. E eu creio que isso está muito conectado com esse ponto desta manhã, de ser igreja que evangeliza. Porque eu creio que a experiência de quem adora o Senhor, de quem conheceu o Senhor, de quem contempla a sua glória, a sua santidade, o seu amor, naturalmente leva ao testemunho, quer dizer, evangelismo. E ao mesmo tempo, a pessoa que está tão encharcada do amor do Senhor e que está evangelizando, falando do amor dele o tempo todo, da mesma forma, o adora, o contempla. Eu creio, querido, eu queria que você meditasse nisso agora. Que o sentimento que leva, a convicção que deveria levar eu e você todos os dias a evangelizar, a testemunhar, a respirar o tempo todo e falar desse amor do Senhor, só pode ser o fruto de quem realmente experimentou o amor do Senhor, de quem realmente compreendeu aquilo que Jesus fez, a obra de Cristo, o perdão que recebemos dos nossos pecados por causa do sacrifício na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. Eu creio que a experiência de quem foi muito perdoado pelo Senhor, a experiência de quem foi muito amado pelo Senhor, deve levar a esse tipo de vida em que eu quero compartilhar. Eu preciso falar desse Deus que morre na cruz por mim, mesmo sem eu merecer. Eu preciso falar de um Deus que nunca pecou, mas Ele se fez pecado na cruz pela minha vida. Eu preciso falar de um Deus que está de braços abertos para me receber, do jeito em que eu estou. Sim, Ele trabalhará na minha vida, para que eu me arrependa dos meus pecados e tenha uma nova vida. Mas acima de todas as coisas, os braços do Senhor estão abertos para me receber em todo tempo, toda hora, todas as vezes que eu o buscar. Isso precisa pulsar no meu e no seu coração todos os dias, toda hora, todo tempo. Isso é ser igreja que evangeliza. Quando eu estava pensando nesse sermão, meditando também nessa igreja viva que nós estamos estudando também no ciclo Vida, eu me lembrei da passagem de Mateus capítulo 13, dos versículos 44 a 46, que vai falando da parábola do tesouro e da pérola de grande valor. Leia comigo. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quem tem essa experiência de conhecer a Cristo, quem tem essa experiência de conhecer o amor do Senhor, é como nessas duas parábolas, vai certamente compartilhar, vai certamente pagar o preço que for necessário, porque é como um tesouro precioso, é como uma pérola de grande valor que você encontrou. Então você faz tudo por isso, você experimenta alegria por conhecê-lo, e você precisa compartilhar, precisa experimentar, viver e testemunhar todos os dias. Eu lembrei também lá de Lucas 15, das parábolas da ovelha e da dracma perdida. Está em Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 9. Vamos ler juntos.
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura com diligência até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu creio que ser igreja que evangeliza é ter esse sentimento dessas parábolas, é experimentar isso, é como ir em busca de uma ovelha perdida, e quando se encontra, é tão precioso que você precisa celebrar a alegria, você chama os amigos para contar. É como essa mulher que acha a dracma que havia perdido, e há tanta alegria no coração dela, que ela não se contenta em experimentar sozinha, mas ela chama os amigos para se alegrar junto, para falar: olha o tesouro que eu achei. Os irmãos estão entendendo? Eu creio que nós precisamos cultivar essa convicção, esse sentimento, essa alegria nos nossos corações e compartilhar o Evangelho. Nós não podemos nos permitir, especialmente nesse tempo em que estamos vivendo, há um certo marasmo, uma certa tristeza, há um certo cansaço, o tempo todo permeando o coração das pessoas, inclusive os nossos. Mas nós precisamos resgatar nesse domingo esse sentimento, essa alegria. Eu encontrei um grande tesouro. Eu conhecia Jesus Cristo. Ele morreu pela minha vida. E então você chama os amigos. E então você compartilha e fala: olha que coisa maravilhosa que eu encontrei. Olha o que Ele fez na minha vida. Olha o que Ele está fazendo na minha vida, mesmo nesse tempo de pandemia. Olha os milagres que Ele fez na minha casa. E então você compartilha. Isso é ser igreja que evangeliza. Esse é o primeiro ponto desse sermão. Resgatar esse sentimento, essa alegria, essa convicção. E não se contentar em não compartilhar com aquele que está próximo de você. Em nome de Jesus, que nós possamos nos inspirar nos irmãos de Tessalônica. Eles encarnaram a palavra de um tal jeito que as pessoas começaram a querer conhecer o que é que está acontecendo com aquele povo. Que Deus é esse? Que Deus nos ajude a experimentar essa transformação. Uma coisa que me chama muito a atenção no texto dos irmãos de Tessalônica é que havia tribulação no meio deles. Às vezes, sim, a tribulação é pesada, machuca. A gente chora assim de verdade, com razão, com justificativa. Mas nós não podemos paralisar, porque diz que mesmo no meio da tribulação, o Evangelho chega naquele lugar. E eu não imagino que os problemas foram resolvidos imediatamente, mas eles se permitiram ter as suas vidas transformadas. Eles se permitiram que os seus hábitos fossem modificados, mesmo na situação difícil. E isso impactou toda aquela região, todos aqueles que ouviram a respeito dele, de que havia alegria no coração daquele povo, mesmo no meio da tribulação. Isso mexe com as pessoas, isso atrai as pessoas ao Senhor. Que nós possamos experimentar isso em nome de Jesus. Eu gosto também de pensar nas coisas do reino do Senhor. Sim, na dimensão daquilo que a gente espera que aconteça, como que eu acabei de dizer. A gente espera que quem foi muito amado, quem foi perdoado pelo Senhor, comece a experimentar tudo isso que foi dito. Mas eu creio que é importante também olhar para a palavra do Senhor e ver que ser igreja que evangeliza, testemunhar,
não é somente um processo natural que deve acontecer na vida do crente, porque às vezes, naturalmente, processos não acontecem no nosso coração, mas também é uma realidade e um princípio daquilo que Deus espera de verdade de nós, daquilo que Ele nos encoraja a fazer e, literalmente, Ele nos manda a fazer. Esse é o segundo ponto. Ele nos mandou, Ele nos enviou para que fôssemos ao mundo para evangelizar, para levar as boas notícias do reino. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando com o Pai, também eu os enviei ao mundo. Veja, não é um pedido de Deus, mas um envio. Nós já fomos ordenados, já fomos enviados através de Jesus Cristo, dito pelo próprio Cristo. Então nós precisamos ser igreja que evangeliza, também em obediência a Ele. Foi Jesus quem disse lá, os irmãos conhecem o texto de Mateus 28, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandato, é uma ordem que Jesus Cristo deixou para mim e para você. E como não obedecê-lo? E como não seguir aquilo que o Mestre nos pediu e nos mandou fazer? Eu quero citar aqui nesse ponto uma definição de John Stott, daquele livro Uma Igreja Autêntica que nós estamos estudando. Ele fala uma coisa interessante sobre esse ponto. Ele fala que uma igreja viva é uma igreja que tem uma dupla identidade. Eu vou explicar para você. Ele diz assim: do mesmo modo que nós fomos chamados para sair do mundo e ir em direção ao Senhor para adorá-lo, nós também fomos devolvidos ao mundo para testemunhar, para evangelizar e para servir. Deixa eu reforçar aqui. Ele fala que essa dupla identidade é o fato de que Deus nos tira do mundo para olhar para Ele, para adorá-lo. Mas Deus também nos manda de volta para o mundo para testemunhar e para servir. Essa é a nossa dupla identidade. Esse é o nosso novo DNA, gerado em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, pelo reconhecimento de que Ele morreu pelas nossas vidas, ressuscitou e Ele é o Senhor. Então, não há como ser um cristão e não obedecê-lo, e não vivenciar essa identidade de quem sim o adora, mas de quem precisa voltar para o mundo e evangelizar e testemunhar e servir. Tem um segundo comentário que o John Stott fala nesse ponto também, que eu achei sensacional. Ele fala assim: nós precisamos penetrar no mundo dos outros, assim como Jesus penetrou no nosso mundo. E ele completa: de que mundo ele está dizendo? Nós precisamos penetrar no mundo dos pensamentos das pessoas. Ou seja, esclarecer verdadeiramente com a ajuda da palavra e do Espírito, é verdade, para as pessoas, no mundo dos pensamentos, de fato, quem é Jesus. Nós precisamos também penetrar o mundo, o sentimento das pessoas, ou seja, nos envolvermos com as pessoas, demonstrar empatia, sim, com o sofrimento, com a angústia, com a falta de paz, e então apresentar o príncipe da paz, e então apresentar que existe sim uma solução para o vazio no coração do homem, que é Jesus Cristo. E ele termina também que nós precisamos invadir ou penetrar o mundo, o lugar que as pessoas vivem, nos identificarmos
nos solidarizarmos também com o ambiente em que eles vivem. É pobreza, é desemprego, é discriminação, são tantas dores, é uma enfermidade agora. Nós precisamos nos envolver com as pessoas para levar o evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. Ele nos enviou, Ele nos manda para o mundo. Então que possamos obedecê-lo nesse tempo e ser igreja que evangeliza. E eu vou acrescentar aqui, e agradar o coração de Deus. Quando eu falo em agradar o coração de Deus, eu tenho pensado nisso. Será que eu tenho me esforçado em agradar o coração do Senhor? Porque a gente gasta tanto tempo buscando encontrar soluções para os nossos problemas do dia a dia. A gente gasta tanto tempo, até em oração, pedindo, Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na minha casa, faz isso nas minhas finanças. E não tem nada errado com isso. Mas eu creio que nós precisamos acrescentar algo novo nesse tempo e agradar sim o coração do Pai. Na medida em que nós vamos incluir nas nossas orações, Senhor, faz alguma coisa por esse meu vizinho. Senhor, faz algo na vida desse meu colega de trabalho. Senhor, faz algo na minha cidade. E de verdade, querido, orar, buscar, se envolver, se comprometer, isso certamente alegrará o coração do Senhor. Ele nos mandou fazer e que façamos com alegria, que façamos com envolvimento, que façamos com gozo, na viva esperança de que com esses que eu estou me envolvendo, pregando, falando, o Espírito Santo convencerá e levará salvação em nome de Jesus. Eu creio que isso é ser igreja que evangeliza. E isso certamente alegrará o coração do Senhor. A gente tem muita facilidade, ou gasta toda a nossa energia com os nossos interesses. Mas eu creio que ser igreja que evangeliza é ir muito além disso. É buscar o perdido, é ir em direção àqueles que o Senhor quer salvar, é ir em direção àqueles que o Senhor quer socorrer. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Você vai ver, querido, se você se permitir, como na citação de Stott que eu falei, se você se permitir ser devolvido ao mundo, ser enviado como Jesus os enviou, para adorar e para servir e para testemunhar, coisas vão começar a acontecer na vida dessas pessoas e na sua vida também. Comece, sim, pela obediência, se disponha, mas você vai ver as coisas, os milagres, os sinais do Senhor começar a acontecer na vida dessas pessoas que você está influenciando, e isso trará uma alegria, isso trará um gozo para você, e você verá que será uma nova pessoa. E as outras coisas que te preocupam hoje, talvez deixem de te preocupar tanto. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude como igreja a experimentar esse processo, em nome de Jesus. Aleluia. E por fim, quero abordar nessa manhã também uma afirmação. Ela é dita pelo pastor Abe Huber. É um pastor que trabalha muito a questão do evangelismo, especialmente através de pequenos grupos, assim como nós temos aqui na Manaim as nossas confrarias. Ele diz o seguinte: não é o método, mas é o estilo de vida que evangeliza. O que o pastor Abe está dizendo não é a forma, não é o formato, o método, mas é a sua vida, é o jeito que você vive, é o jeito que você se comporta, são os valores que você demonstra, os valores do reino na sua vida, através do seu testemunho, que vão evangelizar as pessoas. Isso eu creio que é muito importante e se conecta muito com o texto inicial que nós lemos dos irmãos de Tessalônica, porque o que começou a evangelizar, o que começou a transmitir as boas notícias
que o reino de Deus havia chegado, foram exatamente as mudanças nas vidas daqueles irmãos. Os ídolos foram abandonados. A alegria passou a encher o coração deles, mesmo na hora da angústia. Depois que a palavra do Senhor foi ministrada, eles abraçaram aquela palavra, abraçaram a fé em Jesus Cristo, e o estilo de vida deles foi completamente modificado. Eles se converteram de verdade ao Senhor, e esse novo estilo de vida, mesmo na hora da dificuldade, não foi suficiente, forte, para sufocar a boa semente, para paralisar o testemunho, para não permitir que o estilo de vida deles fosse modificado. E essas mudanças no estilo de vida deles foram eficientes, eficazes, para começar a despertar o interesse por toda aquela vizinhança, por todos aqueles que ouviam e viam a respeito das mudanças na vida deles. E eu reforço isso, mesmo na hora da tribulação. Queridos, nós não precisamos esperar que todos os problemas das nossas vidas, aqueles problemas internos do meu coração, os problemas que eu tenho dentro de casa, os problemas financeiros, as enfermidades, quais sejam os problemas, sejam resolvidos, para eu ter um estilo de vida diferente, para eu testemunhar do amor do Senhor. Absolutamente não. Isso é engano de Satanás nas nossas vidas, que achamos que sempre estaremos ocupados demais para resolver esses problemas e não teremos tempo, disposição, ânimo para nos dispormos para testemunhar o amor do Senhor às pessoas. Eu creio que esse exemplo dos irmãos de Tessalônica é muito parecido com o exemplo dos irmãos da igreja de Atos, que nós já estudamos, já ouvimos centenas de vezes. Diz que a palavra do Senhor chegou naquele lugar e eles se reuniam coletivamente, mas iam de casa em casa. E eles iam repartindo o pão, e eles iam repartindo a palavra. E diz que eles começaram a alcançar a simpatia do povo. Por quê? Porque o estilo de vida deles foi transformado, foi modificado. Às vezes nós nos preocupamos demais também com o método. Como é que eu vou evangelizar, pastor? Ou conhecimento, ou a falta dele. Eu não tenho condições de pregar, eu tenho dificuldade em entender ou falar da Bíblia Sagrada. Mas nós nos esquecemos. Eu queria que você gravasse isso no seu coração nesse dia. É o seu estilo de vida que evangeliza. Sim, você vai usar a palavra na medida em que se esforça para aprendê-la. Você vai pregar, você vai falar, mas fala muito, mas muito forte o estilo de vida que você vive, baseado nos princípios da palavra do Senhor. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam sentir o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo em nossas vidas, pelo modo com que nós vivemos, não somente por aquilo que nós falamos. E eu vou dizer para você, há bases bíblicas para confirmar isso, que é o estilo de vida que evangeliza. Quer ver? Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. As pessoas serão evangelizadas quando virem esse amor do Senhor, não o amor humano, mas o amor de Deus, o amor de Cristo se manifestando nas nossas vidas. Deixa eu dizer um outro texto, João capítulo 13, versículo 34, versículo 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também amais uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, esse é um bom exemplo no nosso novo estilo de vida. O amor uns pelos outros precisa estar presente. E esse amor não é só esse amor que a gente tem pela nossa família ou pelos irmãos da igreja, mas um amor pelo próximo, um amor pelo colega de trabalho, um amor pelo seu vizinho, pelas pessoas que estão próximas a você. Querido, evangelizar não é abrir as portas do inferno para ninguém. Evangelizar é declarar o amor do Senhor pela vida dessas pessoas. E sabe o que acontece? Quando as pessoas virem o amor através da sua vida, aquele que é invisível, mas é real para você, se tornará para essas pessoas também visível. Hoje elas não reconhecem o Senhor ou o amor do Senhor. Deus está invisível, mas se tornará visível através da sua vida. Aleluia! Uma outra coisa que eu creio que vai expressar, vai demonstrar esse novo estilo de vida às pessoas e evangelizará e alcançará o coração das pessoas, é que nós precisamos ser um tipo de igreja aberta aos não crentes. E mais do que isso, um tipo de igreja que vai em direção aos não crentes. Deixa eu usar esse princípio tanto no sentido coletivo quanto no sentido individual. No sentido coletivo, a igreja que evangeliza é aquela igreja que não fica esperando algum interessado pelo evangelho vir para dentro da igreja para ouvir a respeito de Jesus, mas trabalha para que essas pessoas cheguem até ela. Nós fazemos isso já, por exemplo, através das confrarias. E além de receber esses não crentes, ser uma igreja que evangeliza é uma igreja que revê a maneira que a gente cultua, a linguagem com a qual a gente prega, a maneira como a gente ensina, para que essas pessoas, os não crentes, sejam alcançados pelo Senhor. Nós não podemos correr o risco, como igreja, de focar somente na adoração, de focar somente na comunhão e nos esquecermos da missão, a missão de Deus, que Deus nos enviou para fazer parte dela, levar o Evangelho, sermos embaixadores da palavra, da reconciliação. Agora, individualmente, para você, e eu queria que você prestasse muito atenção aqui, não é diferente. Não espere algum vizinho bater na sua porta. Ei, me fala sobre Jesus. Ou alguém te ligar, olha, eu estou te ligando porque eu quero que você fale para mim a respeito de Jesus. Não, nós precisamos ter uma postura diferente. O nosso estilo de vida precisa impactar a vida dessas pessoas. E nós precisamos ter iniciativa. Exemplo, na sua própria casa, qual foi a última vez que você convidou um não crente para um almoço, para um café da tarde? No seu trabalho, qual foi a última vez que você convidou alguém não crente, ou alguém que você está orando, para tomar um café e no meio da conversa você fala o seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida, e fala de Jesus para essa pessoa? Nós temos, infelizmente, uma tendência de andar somente com aqueles que nós já amamos, especialmente os crentes. Mas ser igreja que evangeliza significa começar a mudar tudo isso, sermos mais ativos, com maior iniciativa, pedir a Deus para depositar no nosso coração amor por essas outras pessoas e ir em direção a essas outras pessoas e orar e trazer para dentro de casa e visitar e abençoar. Que Deus possa nesse dia abrir os nossos olhos.
que o Senhor possa, nesse dia, tocar no seu coração para você pensar sobre o estilo de vida que você tem levado e como isso, ou o que esse estilo de vida comunica a respeito dele, a respeito de Jesus, para que as pessoas possam almejar, desejar, conhecer a respeito dele. Nós precisamos, queridos, intencionalmente rever e buscar mudanças, sim, no nosso estilo de vida, a fim de que ele seja conhecido e reconhecido em nós. Evangelizar é como acender uma luz. Você entra num lugar em que está tudo escuro e você entra e acende a luz e tudo, a visão é completamente diferente. Eu e você somos luz. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Que nós possamos, através das nossas vidas, expressar o amor do Senhor. Ser igreja que evangeliza. Querido, nós temos tudo. Nós temos primeiro o amor do Senhor que já foi declarado, expresso em Jesus Cristo, para salvar todos os homens. Nós temos o Espírito Santo para nos dar intrepidez, capacitação, discernimento, sabedoria para testemunhar e evangelizar. Mas nós precisamos pensar muito a respeito do estilo de vida que temos vivido. Se esse é um estilo de vida que evangeliza. Quer ver um exercício, uma coisa simples? O que alguém diria sobre você no seu condomínio onde você mora? O que será que as pessoas falam de você? No seu trabalho? Alguém já disse, né? O que será que falam sobre mim quando eu saio da sala? Ou quando eu saio ali do condomínio, da área social? O que as pessoas têm falado a respeito da sua vida, do seu jeito de ser, das palavras que saem da sua boca, do jeito que vem que você convive com a sua família? Isso é um bom exercício para você rever se o seu estilo de vida é um estilo de vida que evangeliza. E eu quero terminar a mensagem dessa manhã e vou orar pela sua vida, lendo Romanos capítulo 10, que para mim é um texto que nos inspira muito a respeito da necessidade de ser uma igreja viva, uma igreja que evangeliza. Romanos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, as boas notícias do reino. Isso é evangelizar. Querido, que os seus pés sejam formosos, que a sua vida exale o bom perfume de Cristo, e que eu e você sejamos essa igreja viva, essa igreja que evangeliza, essa igreja que é enviado pelo Senhor, que é devolvida ao mundo para servir, para testemunhar, para adorá-lo, que tem um estilo de vida completamente transformado, e então as pessoas vão desejar conhecê-lo por aquilo que vem de diferente em mim e em você. Oremos. Jesus, abençoa as nossas vidas, Senhor. Deus, a minha oração, Pai, nos ajuda, Pai, a ser igreja que evangeliza, Senhor. Nos ajuda, Pai, que Senhor, essa convicção, Pai, essa gratidão que nós temos, ó Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós, seja como um combustível, como uma bomba, Senhor, dentro do nosso coração, Pai, nos impulsionando, Pai, a testemunharmos do Senhor em todo o tempo, Pai, que tenhamos essa dimensão, Pai, esse compromisso, Pai, com o Senhor, Pai, esse desejo, sim, agradar ao Senhor, Pai, em nos dedicarmos, ó Pai, em irmos, ó Pai, e testemunharmos e evangelizarmos, Pai, em todo o tempo, aproveitando todas as oportunidades, ó Senhor. E Deus, se no nosso estilo de vida, Pai,
Se, Senhor, se há pecado, se há coisas em nossas vidas, ó Pai, que tem atrapalhado, Pai, que não nos tem feito exalar o perfume de Cristo, Pai, nos ajuda nesta manhã, Pai. Abençoa, Pai, que sejamos essa igreja viva, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus muito te abençoe. Seja uma igreja viva, seja uma igreja que evangeliza. Que Deus os abençoe. Amém.